Oi, essa videoaula é com introdução a switch e VLANs. Aqui vocês vão aprender o conceito do switch e da VLAN. Antes da gente começar a nossa aula de introdução aqui, aqui é muito barulho mesmo e o microfone pode estar chiando. Não sei porquê, já mudei de porta, mas acho que não vai atrapalhar e vai dar para vocês acompanhar essa videoaula, poder aproveitar todo o curso, né? Então vamos lá. Bom, a gente vai falar sobre switching e VLAN. Bom, switch nada mais é que o equipamento da Cisco, tipo aquele roteador wireless, só que sem a wireless, com um monte de porta e um monte de configuração, desempenho, entre outros, que é o switch, né? O switch da Cisco. Aqui é o curso, o preparatório para o CCNA, né? Claro, usando equipamentos da Cisco. Então vamos lá. Switch. Bom, os switches são elementos de rede, né, dotados de chip AXIS. São chips assim, de alta potência, né, para dedicados ao processo de encaminhamento de frames, ou seja, um frame sai de uma porta, né, que vai para uma outra máquina que está no mesmo switch, né. Por esse motivo, realizam as tarefas com performance. Resume uma relação porta-custo-benefício interessante, ou seja, há um tempo atrás, uns anos atrás, switch era coisa de outro mundo, era coisa caro, muito caro, que a gente achava que esses hubzinhos a gente comprava nas lojinhas de informática aí de R$50, com 8 portas, 5 portas, então, né, até hoje a gente acha, mas não é mais os hubzinhos, é switch, né? Fala hub, muita gente tem a mania de falar, você tem aqueles hubzinho, mas é um switch. O hub foi extinto praticamente, né? Bom, oferece um caminho virtual dedicado e não compartilhado entre dois elementos em uma rede local, ou seja, não é como a gente falou anteriormente na aula passada, que dava colisão, que acontecia colisão, porque era um hub, ele soltava o mesmo arquivo para tudo quanto é porta, e aquele dispositivo que estava ali na porta recebia e os outros também recebiam e descartava, né? Ele inundava o dispositivo inteiro, ele não formava um caminho virtual entre os dois dispositivos, né? Operação. Bom, vamos ver se meu mouse aparece aqui. MAC de origem, MAC de destino. Os dados, né? Simplesmente assim, ele envia para o roteador vai ver o MAC de destino, o MAC de origem, ele tem uma tabelinha, né? Uma tabela contendo todos os MACs e tal porta, ok? Ele analisa somente o cabeçalho da camada de enlace, que é a camada 2, né? Para determinar o que fazer com o frame que entra por uma de suas portas, né? Então aqui é o cabeçalho, né, da camada 2. A operação. Para saber o que fazer com os frames, o switch mantém uma tabela interna chamada de tabela MAC, que armazena as informações, né, do endereço MAC associado a uma determinada porta do switch. Então, como eu te falei, ele tem uma tabela, né? Essa tabela também chama tabela CAN. Deixa eu ligar minha mesa digitalizadora aqui, pessoal, rapidão. Eu deixo esse negócio desligado. Agora vamos ligar ela aqui. Complicado. Aqui seria a tabela CAN, também chamada. Então o switch ele cria uma tabelinha, porta 1, porta 2, porta 3, porta 4 e um MAC de cada um deles, né? Então chama tabela
CAN também. Associado a uma demanda porta switch. Essa tabela é montada dinamicamente assim que um dispositivo recém-conectado à porta do switch faz sua primeira transmissão. Esse processo é conhecido como layering process. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Ele faz aprendizado daquela porta. Ele envia, por exemplo, uma máquina vai enviar na hora que você conecta. O switch faz isso automático, ele faz o aprendizado automaticamente, mas vamos dizer que ele não faz assim, né? Ele é automático. Você manda um arquivo, né, para alguém ali na rede, ou tenta acessar uma máquina, né, que está na rede. Ele vai, na hora que ele vai enviar com aquele pacotinho que está enviando, né? Ele vai enviar também junto um MAC, vai estar escrito MAC, e aí ele vai analisar aquele pacote e vai associar aquele MAC na hora naquela porta, tipo porta 2, aquela máquina, entendeu? Então vamos lá. A operação. Aqui, essa máquina quer enviar um arquivo. Então, ele aqui ele vai enviar esse pacote. O switch vai fazer, peraí, aqui tem uns caras, nossa, aqui só bota canto de descarga barulhinho, então é difícil, mas vamos lá. Ele vai enviar aquele pacote como eu te falei anteriormente. O switch vai aprender o MAC dele, que esse aqui é o MAC dele, tá vendo? 56. E ele vai colocar isso numa tabela dele, naquela tabelinha que eu mostrei para vocês, né? Ele vai botar na tabelinha dizendo que a máquina A está na porta 2, né? E o MAC dela é este. Então aí, quando essa máquina aqui já tem o MAC que o switch aqui já tem o MAC da máquina A, a AD vai enviar para ele diretamente, vai fechar um caminho virtual. Entendeu? Se o switch não conhecer o caminho para o MAC de destino, ou seja, o MAC de destino for um MAC broadcast, ele irá propagar o frame para todas as portas, ou seja, o switch ele vai enviar para todas as portas um broadcast, né, falando quem é o dono deste MAC, né? Ou seja, a A envia um MAC, né? Ele envia uma mensagem para o switch querendo achar a máquina 10. Ela não sabe, o switch pega, cria um broadcast, envia para todo mundo, menos a quem originou, ou seja, a máquina A. Ela não recebe o broadcast. Essa daqui recebe, a B, a C, né? E a D também recebe. A AD fala, não, esse MAC é meu, pronto. Aí o switch cria a tabela e fala, ó, a máquina D está na porta 10. Então o MAC dela X, né, que a A queria enviar, e tá aqui, ele fecha o circuito, né? Mesmo que menos quem originou, como eu te disse. Aqui toda hora passa carro de som, gente, aqui é complicado. Aí ele cria esse broadcast, manda para todo mundo em busca do dono do MAC endereço em questão. Uma vez que a tabela esteja populada com essas informações, todos os elementos associados à respectiva porta de comunicação às portas, a comunicação ocorre. Ou seja, depois que ele sabe quem todo mundo que está nessas portas, pronto, ele fecha o caminho diretamente um com o outro. O hub não, o hub você mandava um pacote, todo mundo recebia, aí todo mundo descartava, menos aquele cara que era para receber, entendeu? Então vamos aqui, redundância. Não é comum a criação de topologias de rede com redundância, por exemplo. Vamos fazer aqui, que era muito comum. Você tem um switch, aí lá do outro lado você tem um outro switch, né? Desenho muito bom esse. Então o cara vai aqui e liga tipo 2 links, né?
Então isso aqui é redundância. Por exemplo, um aqui cortou, já era, esse aqui continua. Isso protege a estrutura em caso de rompimento de falha de um dos links. A questão é que em redes comutadas Layer 2, que é camada 2 do modelo OSI que a gente viu lá no modelo OSI, isso pode gerar problemas imensos, né? Então vamos aqui para o próximo slide. Problema com redundância, como eu te disse. Frames duplicados, esse é o problema. Vamos dizer que essa máquina aqui, uma dessas máquinas, pode ser qualquer, essa aqui vai enviar uma mensagem para esta máquina aqui. Deixa eu voltar para essa máquina aqui. Então ela vai enviar para cá e ela não sabe aqui que esta máquina aqui, o MAC dela, ou pode até saber. Ela vai enviar um frame para cá. Como esse switch não sabe o endereço MAC desse, mas esse aqui sabe, o de cima sabe, mas esse aqui não sabe, ela vai enviar para essa, ela vai fazer o que? Um flooding, né? Vai mandar um broadcast, vai subir por esse link, vai subir por esse link, vai vir aqui. Essa máquina vai receber dois pacotes, porque ele subiu por esse e esse link. Isso aqui, a redundância, como a gente está falando, né? São dois links. Que na verdade se um parte tem o outro, mas vamos lá. Mandou, essa máquina mandou para cá. Esta máquina aqui não sabe onde essa máquina tá. Ela manda para todas as portas, menos a quem originou. Essa daqui. Esse aqui recebe, sobe por este, chega aqui, vai vir para esse aqui vai descartar, esse daqui vai receber dois pacotes, né, que subiu por aqui. Então ele vai descartar os dois, aí depois sobe outro, desce, aí vamos dizer que essa máquina aqui manda de volta, eles descem para cá, vem, aí vai dando aquele entupimento, entendeu? Duplica pacote para cá, duplica pacote para lá. Então esses links vão lotar até que vai chegar a capacidade dos switches e eles vão simplesmente travar, vão parar, não vão mandar mais pacote para lado nenhum até que trava, né? Então esse é o problema da redundância em camada 2, né? E o mais indicado é você fazer redundância sim com camada 3, com roteadores, certo? Vamos aqui para o próximo slide. Então, o Span Tree. O que é o Span Tree? Ele trabalha de forma automática, bastante habilitado em todo dispositivo. Detalhe, ele já é habilitado por default, ou seja, o switch já vem com ele habilitado, certo? Ele é um padrão do I3E, né, que não é proprietário de ninguém, né? Pelo I3E 802.1D, trabalha de forma automática, bastante estabilizado no dispositivo, que é por default todos, ele já vem habilitado. Fecha o link redundante entre switch, ou seja, vou fazer aqui de novo meu desenho muito bom. Aqui tem os dois switch. E aqui tem um link, aqui tem um link, né? Vamos dizer que aqui tem um link. O que ele faz? Ele fecha e deixa esse aqui para evitar o loop, né? De camada 2, para ele ficar mandando pacote para lá, volta pacote para cá, manda outro, aqui trava tudo, né? Então ele fecha automático os links redundantes entre switches e previne a ocorrência dos loops, né? Duplicação de frame. Para isso o Span Tree deve eleger o switch raiz. Então o switch raiz nada mais é que um desses switch, ele é o raiz, e ele vai falar assim, todos os dispositivos, né, os outros switches, ele deve fechar essa porta, deve fechar aquela porta, tal porta, né? Mas, gente, ele fecha essas portas por automático, mas se esse aqui cair, ele abre uma dessas aqui, entendeu?
ele faz isso aí automaticamente. Mas se eu não me engano, leva 40 segundos. Minha letra é muito boa, né? Leva 40 segundos. Para isso, o bridge da rede pode haver apenas um switch raiz em um mesmo domínio Spanner Tree, e nele todas as portas estão sempre ativas, ou seja, o switch raiz, todas as portas estão ativas, todas. Ele manda os outros switches, né, que não são raiz, por exemplo, ele tem que fechar essa para manter funcionando corretamente. Ele vai designar aos outros o que tem que ser aberto e o que tem que ser fechado. Então, no switch não raiz, o Spanner Tree, né? Spanner Tree determina quais portas estão ativas e quais serão bloqueadas, como eu te disse. Todo switch possui um ID, o Bridge ID, que é um resultado de uma soma de um valor de prioridade. Né? Todo switch, por default, ele vem em default vem 32768. Então, isso é o endereço MAC, ou seja, ele vai fazer uma conta, uma soma simples. Ele vai pegar lá 32768 mais o seu MAC, ou seja, seria aquele 00, 2 pontos, 00, 00, 00, se não me engano, 00. Então, ele vai pegar esse número e vai somar com este número e vai dar um valor, né? Valor. Então, por exemplo, você tem 1, 2, 3, 4 switch, né? Esse aqui fez a soma e esse aqui é o menor valor. Ou seja, se esse daqui teve o menor valor, esse aqui, né? Esse aqui é a setinha errada. Esse aqui é o raiz, né? Ele é o que manda. E esse aqui é o cliente. Ou seja, você também pode designar, claro que você vai ter que fazer isso, botar esse daqui como, você pode botar que ele vai ser o raiz via comando. Você pode botar o menor ID dele, né? O menor ID dele aqui, para que ele seja, por exemplo, você tem um core, né? Um core da rede é o que? Ele é um backbone, né? Então você tem aqui um switch, esse aqui é o mais forte, né? Vou botar o F aqui de forte. Aí aqui tem um outro switch, aí aqui tem um outro switch, distribuição, né? Distribuição é aqueles que vai, vamos dizer assim, direto para os clientes finais, né? Então aqui liga no core, o core é o central, backbone, né? Então esse aqui é o forte. Então vocês têm que eleger, óbvio, quem vai ser o switch mais forte, que é o do core, vocês vão colocar o ID menor, né? Vão via terminal, que é via comando, né? Então vocês têm que fazer isso. Aí ele vai eleger, vai falar, essa porta aqui, vamos dizer que esse aqui vem pra cá, esse aqui também tá ligado nesse, esse aqui tá ligado nesse, entendeu? Redundância, né? E aqui, então o roto aqui, o root, né? O raiz, ele vai falar para você, esse link tem que fechar, ou esse link tem que fechar, mas esse aqui pode deixar aberto, entendeu? Esse aqui deixa aberto.
Então o root vai falar isso para ele, ó, ele aqui é o cliente, esse aqui é o cliente, esse aqui é o cliente. Ele vai falar, esse aqui, ó, tal link tem que ser fechado, esse. E ele vai usar do artifício que o menor MAC, o maior MAC, né, tem que ser fechado. Por exemplo, lembra? O menor, que a soma do 32768 com o MAC, né? Ele vai dar o menor, vai ser o root, mas você pode botar ele aqui, eleger automaticamente ele como menor, claro, né? Então ele vai falar assim, esse MAC aqui é muito grande, é o maior MAC, então o ID dele é alto, então eu vou fechar o link dele aqui, entendeu? É isso, mais assim, mais entendimento. Switch existem na rede, recebem essas BPDUs. A BPDU, gente, ele é uma mensagem trocada entre o switch, esse daqui. Ele manda uma mensagem para a eleição do quem vai ser o raiz, quem vai ser o root, né? Quem vai ser o cliente. Porque se esse aqui é o raiz, né? Ele for desligado, esse aqui vai falar, não, eu sou o raiz agora. Então a BPDUs são os arquivos trocados entre eles para conter informação de quem que é o root, quem que é o cliente, entendeu? Nesse processo a BPDU recebida com o menor ID define quem será o switch raiz da rede. Raiz nada mais que quem mexe com Linux é o root ID, né? Então, que é o raiz da topologia. O switch raiz possui todas as suas portas sempre ativas. Lembre-se disso. O processo STP Spanitree determina então no switch não raiz quais portas eventualmente precisarão ser bloqueadas para controlar o loop. O loop é aquela duplicação de frame. Ele manda para o switch de cima não sabe quem é, aí ele manda faz um broadcast, manda para todo mundo até para as portas, aí ele volta para baixo, vai, volta e anda para tudo quanto é lado até que lota tudo, né? O processo SVT então, um switch raiz com as portas eventualmente precisarão ser bloqueadas para controlar o loop. Para definir isso, o custo entre o raiz é considerado. O switch mais distante do raiz terá a porta com maior custo até o raiz bloqueada. Então, vamos dizer aqui, vocês vão entender. O que vocês precisam memorizar é o seguinte: 100 megabits, o custo do Spanitree é 19 de 100 megabits, né? 1 gigabits é 4 e 10 gigabits é 2. Então, vou mostrar aqui para vocês. Vou fazer uma topologia aqui, desenho, né? Olha que beleza. Aqui vocês vão descer e aqui. Então, esse aqui é o root, né? Aí vamos dizer que a gente tem um link, um custo daqui vai ser um custo 2, vamos dizer que a gente tem um link de 10, um link de 10, né? Então aqui tem um custo 19 e aqui um custo 19. Então esse link aqui é de 100, 100, 10 e 10, né? Vou botar o 2 aqui. Então aqui
19. Então esse aqui é um link de 100, esse ali é um link de 100. Mas esse aqui é o root, né? Ele aqui é o raiz, que ele tem o menor MAC address, ou seja, a soma do 32.768 mais um MAC. Então esse aqui foi o raiz, ele foi eleito. Mas aqui, ó, esse aqui é um link 19 e esse aqui é um link 19. E ele vai e fecha esse link aqui para evitar o loop, né? A duplicação. Então, pessoal, o que vai acontecer? Por que esse link foi fechado e não esse? A resposta é muito simples. Vamos dizer que esse switch aqui, ele tem um ID, né? Um ID alto. Por que ele tem um ID alto, né? Foi a soma do 32.768 com o MAC address dele aqui. Aí ele pegou e simplesmente falou: não, vou fechar esse link nessa ponta. Sim, somente por isso. Não foi porque ele tirou no para o ímpar e saiu esse, não. Foi porque simplesmente este ID é alto, ok? Vocês têm que memorizar para a prova, no site da VUI, é este e este. O custo Span Tree, né, 802.1D, que aqui vocês olha o nome deles, 10 GB é 2, 1 GB é 4, 100 megabits é 19, ok? Então vamos pro próximo slide. Vocês podem voltar o vídeo a hora que vocês quiserem, né? Modos. A porta de um switch rodando o Span Tree pode alterar entre 4 modos abaixo, como eu vou explicar para vocês. Bloqueado quer dizer que esse daqui é um switch cliente, né? E essa porta foi bloqueada. Escutando, né? Mas também pode ser que não, quando você liga um cabo nele, normal, sem nada disso. Ele bloqueado, escutando, listening, aprendendo, layering, ó, que meu inglês não é muito bom, encaminhando, forward, né? Ele encaminhando os pacotes. Escutando, ele seria o que? Você está enviando um pacote, querendo achar tal pessoa, mandando com o MAC endereço, o MAC seu. Ele vai escutando, depois ele vai aprendendo, depois ele aprendeu, não, esse MAC é de tal porta aqui, a porta 2. Então, tal, aí ele vai, aprende, depois ele vai e encaminha. Simples assim, gente. Aqui um exemplo, mas ele ficou meio apagado. Eu peguei a imagem e não ficou muito boa, mas dá pra ver aqui. Bom, um exemplo aqui. Aqui é o root, né? Que foi eleito. Não sei se está vendo aqui, ó, 000C, né? Então, essa máquina aqui é o root. Ela falou que essa porta tem que ser fechada, aquela porta tem que ser fechada, essa porta tem que ser fechada. Porque ele ainda tem um link aqui, ó, direto nesta máquina, né? E ele tem um link subindo direto nessa máquina. Então ele fechou este para evitar o loop, certo? Então tem um link direto aqui, tem um laptop conectado direto nesse switch. Essa setinha para lá, para cá, para lá e para cá, reto, uma de frente para outra, uma paralela à outra, é o desenho do switch. Roteador é esse. Roteador tem, depois vou te mostrar que ele tem um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, que seria, só para vocês entenderem, quem não sabe, o desenho de um switch usando o Cisco Packet 3 que vocês vão usar é assim. Ele vai ter uma setinha assim, né? Opa, mais ou menos assim, né? O desenho aqui não é muito bom e o roteador vai ser assim, ó. Deu mais uma seta, sabe?
a setinha de frente. Então aqui, voltando aqui, ele fechou esse link, né, com esse roteador, mas ele está ligado direto no root, né. Aqui ele está ligado direto, ele fechou aqui, e esse aqui ligando um de outro ele fechou. Aqui tem um servidor que ainda está ligado no switch, o laptop, nesse aqui todo mundo está se comunicando, entendeu? O Spanitree já definiu qual porta que teria que ser fechada e foi lá e fechou, ok? No switch. Então tá, comutação LAN. Story forward. Switch armazena cada frame que entra por uma porta em um buffer interno. Roda um teste de integridade e somente após o frame passar pelo teste, esse é encaminhado para a porta de saída. Latência variável. Detalhe que ele vem por default no 2960, né? E 3560, entre outros. Coach True. Switch não faz análise alguma. Usado em data centers, pessoal. Ele é usado muito em data center. Por que em data center? Porque ali eles têm roteador de alta potência, né? Eles têm um switch potente, eles têm, é tudo fibra ótica. Então não tem o perigo de dar algum tipo de problema. Ou seja, para ficar bem rápido mesmo, eles usam isso. Porque eles assumem a garantia que no data center eles têm potência dos equipamentos, que os equipamentos são de primeira, aqueles top mesmo, um switch tipo da série 6000 que é caro, e é muito rápido, né? Então eles usam muito isso. O data center usa muito isso. Fragment free. O switch faz uma análise parcial, encaminha apenas as chamadas, janelas de colisão do frame. Os primeiros 64 bytes possuem latência fixa, proporcionando uma boa garantia de dados. Entendeu? Então, esses aqui são os modos da computação em LAN, né? Aqui, ó, do Spanitree, né? Tipos de computação LAN. Aqui, Code True, né? Ele faz só, ele não faz praticamente nada, né? Esse é usado muito em data center. Fragment free, que é aquele que tem uma latência variável, né? 64 bytes. Story and Follow, esse aqui que é usado na linha 2960 por padrão e 3560, né? Nos modelos de switch. Melhorias do Spanitree. Spanitree Port Fast desabilita o Spanitree em portas com máquinas end user, que seriam os PCs. Ele sabe que ali é um PC, você espetou um PC, e aí a rede não fica querendo eleger novo raiz, e fica, vamos dizer que você já configurou isso para quem vai ser o raiz. Ele não faz aquela eleição, você vai ser um switch cliente, que seja, né? Spanitree Uplink Fast reduz sensivelmente o tempo de ativação do link que estava em modo block, por exemplo, o link redundante que foi fechado, como mostrei naquela aula, e aí se um estragar, vamos dizer, cortou o cabo, o outro, ela pega, sabe que cortou e ativa o outro link, né? Que mais ou menos isso aqui, ó, tá vendo? Foi fechado, aí ele vai lá e abre. Então, Spanitree Uplink Fast faz isso, né? Previne que um switch perdido uma conexão. O Spanitree Uplink Fast, voltando aqui que eu me perdi, reduz sensivelmente o tempo de ativação do link redundante que estava em modo block, né? Spanitree Backbone Fast previne que um switch perdido
perdido a conexão com raiz, né? Pense que que vai ser o novo raiz, como eu te falei. Se perder como eu falei lá atrás, se perder uma comunicação, vamos voltar aqui, vamos dizer que esse aqui é o root, esse aqui vamos dizer que perdeu a comunicação as BPDUs não chegou, ele sumiu, perdeu a comunicação e esse aqui vira e fala, não, eu sou raiz agora, entendeu? Então o back manifest faz exatamente isso, prevendo que o switch perdido a conexão com o switch raiz, pense que vai ser o novo raiz. Se o raiz ainda estiver ativo, melhorando de convergência da rede, melhora a convergência da rede, né? Então, agora eu sou o novo raiz. Se um cara falar isso, a rede inteira para, entendeu? Por isso, essas funções não. E o Span Tree, o Rapid Span Tree Protocol, esse é regulamentado pela I3E. A I3E é uma empresa que criou o modelo OSI, que padronizou e tudo mais, né? Ela agrupa todos os mecanismos acima. Então, ela engloba isso aqui tudo em um único protocolo, né? Se não me engano, é o que é usado hoje, né? E uma coisa boa que você pode configurar no switch, né, que é melhor, vamos dizer, vou mostrar uma imagem aqui para você estar vendo, ó, aqueles links tudo lá, né? Ele faz isso aqui, que é o Ether Channel, né, alternativa para ter redundância, evitar que o Span Tree permite o agrupamento de lógica de porta. Então o Span Tree sai fora, ele não vai fechar todos os links, deixar um cabinho só lá, e se esse cabinho for rompido, ele ativa o outro daqueles 4, ele vai fechar os 3, vai deixar um só, morreu esse cabo aqui, né? Morreu o cabinho lá, ele liga um outro. Não, o Ether Channel ele faz exatamente ao contrário, ele fala que todos aqueles links é um só, entendeu? Então ele não dá o loop, entendeu? É um link virtual para um monte de cabo, que seria esse aqui. Aqui, ó, o desenho que eu te falei do switch, né? Tá vendo? É desse jeito. Roteador diferente. Então, aqui tem os 4 links, né? Físico, né? Ele simplesmente faz isso aqui, ó, virtualmente. Ele vai falar que isso aqui é um link só. Então vamos dizer que aqui tem 4 links de 1 GB, aqui tem o que? 4 GB de banda, entendeu? O Ether Channel faz exatamente isso. VLANs. Vamos para VLANs agora, gente. Isso aqui é uma coisa muito boa. VLANs permite a segregação de uma rede local comutada em domínios independentes isolados em termos de camada 2. Bom, ele simplesmente vai pegar e vai isolar a sua rede, ou seja, falando aqui, você tem um switch com várias portas, né? Então aqui vai um PC, outro PC, aqui vai outro, aqui vai outro, aqui vai outro, aqui vai outro. Então, esses 2 PCs aqui é o administrativo, né? E esse aqui, vamos dizer, olha que eu rabisquei o negócio todo aqui, é vendas. Então, a vendas aqui simplesmente não enxerga o administrativo, ou seja, tem um funcionário aqui, está querendo bisbilhotar, ver que não é para ele ver as máquinas que estão aqui, ou seja, a VLAN faz exatamente isso. Domínios aqui, a VLAN permite essa segregação de uma rede local comutada em domínios independentes e isolada em termos de camada 2. Isso significa que os frames broadcast,
Lembra que os broadcasts daqui não saem, porque isso aqui está numa VLAN. E a VLAN é VLAN 5, né, que parece um S, e o VLAN 6. Então, os broadcasts daqui da VLAN 5 não vão para VLAN 6, entendeu? Que o frame gerado VLAN não consegue chegar em outra, mesmo que as máquinas estejam conectadas no mesmo switch. Muito usado por andar, muito usado, empresas usam isso aqui em peso, certo? Mesmo que a máquina esteja conectada no mesmo switch. Então, portanto, VLAN seria uma forma de segregar domínios de broadcast na camada 2, sem ter que adotar roteadores para isso. Lá vem um carro de som aqui com a mesma propaganda, já passou aqui umas 8 vezes. Espera aí. Aí, vamos para o próximo slide. Agora, aqui, gente, barulheira. Redução do tamanho de domínio de broadcast, como a gente falou. Melhor performance da rede permite o agrupamento lógico de usuários e recursos conectados a um switch. Permite o agrupamento de localidade, função, departamento, etc., independentemente de onde os recursos estejam fisicamente localizados. Então, você pode simplesmente ligar um switch aqui nesse andar e o outro aqui 3 andar lá para cima, e lá em cima tem um computador que está na mesma LAN, a VLAN de 2, 3 andar abaixo, certo? Tanto faz onde o equipamento esteja. Disponibilizam uma melhor gerenciabilidade e controle de acesso a uma rede local LAN, correto? Então vamos aqui, próximo slide. Funções e vantagens. Uma VLAN não se comunica com a outra em camada 2, como eu te falei. Dessa forma é preciso transportar o tráfego entre VLANs via camada 3, ou seja, um roteador, gente. Camada 3, roteador, né? Ou seja, por intermédio de um router, né, como eu te falei, ou um switch layer 3, que na verdade é um switch com roteador embutido. E, diga-se de passagem, são caros pra danar. Um negócio desse custa uns 5 mil reais aí, dependendo, né? Isso depende sempre do modelo. Isso posto, é vital reforçar que o processo de definição de VLANs deve estar intimamente ligado ao plano de endereçamento de camada 3, endereçamento IP no caso, ou o roteamento entre elas não será possível. Vocês têm que tacar um roteador no meio. Pode ocasionar o isolamento indesejado de VLAN se não tiver o roteador. Se, por exemplo, eu quero que uma VLAN enxergue a outra, precisa de um roteador. Aqui nessa imagem vocês podem ver o que eu quero dizer para vocês. Aqui o roteador, o desenho dos saindo para fora, né? O switch, né? Tá vendo o desenho deles? Então vamos dizer que tem VLAN e aqui tem uma máquina, outra máquina, outra máquina, outra máquina, outra máquina, outra máquina. Então, se a gente quiser comunicar com outra VLAN, a gente precisa de um roteador, correto? Mas mesmo assim, essas máquinas não conseguem ver essas máquinas na rede. O roteador não deixa passar isso. Então, a gente precisa do roteador para ver uma a outra, ok? O modo básico é isso. Tem outras funções que dá para ser feito, configurado no roteador, óbvio que tem, mas na prática é o seguinte: o VLAN não se comunica com a outra se não tiver um roteador no meio, ok? Tipo de configurações: estática, manual, né? As portas do switch são manualmente configuradas para pertencer a uma dada VLAN.
automáticas, ou seja, o manual voltando é assim. Eu falo que esses PC são de tal VLAN e aquelas ali é tal VLAN. Automática tem como você montar um servidor e falar que esse MAC endereço pertence a tal VLAN, onde você conectar o cabinho ali na mesinha tal dali do teu andar de trabalho, aí tem uma porta de rede, você ligou seu notebook ali, pá, ele já é de tal VLAN automaticamente configurado aqui, só que não é usado. A manual é a que você fala, ó, tal switch, as portas de tal é de tal VLAN, essa daqui é de tal VLAN, aquela é de tal VLAN, simples assim. Tipo de portas: porta de acesso, acesso a links, porta normalmente conectada aos usuários finais. Qualquer dispositivo, qualquer informação sobre VLANs é retirada do frame antes que ele ser encaminhado para uma porta de acesso, ou seja, outro PC. Não sabe qual VLAN pertence. Oh meu Deus, pera aí. Aí, como dizendo aqui, tá um barulhão aqui. Eu tive que falar para a pessoa sair daqui porque estava atrapalhando a aula, que é horrível. Eles não, aqui é uma barulheira danada. Então vamos voltar aqui. Porta de transporte, trunk links. Então vamos dizer, aqui é um switch, isso aqui é o trunk, né? Que é um K meio falso. E aqui tem outro switch, PC, e aqui vamos dizer VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4. Aqui tem a mesma quantidade, aqui tem V1, V2, V3, V4. Aí o que acontece? Esse switch aqui também, ó lá, VLAN 4. Então essa VLAN 4 quer falar com essa VLAN 4. Por isso o link chamado trunk, que é configurado no switch, né? No switch aqui, no switch. Então esse switch aqui pode estar em um andar diferente, esse switch no andar diferente, que se tiver configurado o trunk, ele simplesmente vai comunicar com a VLAN que está no andar 10 e com outro PC da mesma VLAN que está no andar 1, certo? Isso são os trunk links, porta de transporte, normalmente configurado nos uplinks entre switches e hosts, ou mesmo em switches. Ou seja, o trunk também pode ser configurado da seguinte forma. Vamos dizer que esta máquina, essa VLAN 1, quer usar uma impressora. A impressora aqui é compartilhada para todas as VLANs. É um modo de você configurar as máquinas, conseguir falar, usar um mesmo dispositivo que está compartilhado naquele switch, vamos dizer assim, com um link trunk, sem você usar um roteador, somente fazendo assim, entendeu? Aí encaminhando para essas portas, ou seja, normalmente configurado nos links entre switches e hosts, ou mesmo switches e servidores de impressora, pode ser compartilhado um dispositivo para todas as VLANs, ou se for encaminhado para essas portas, transporta informações sobre as VLANs, as tags. Então, a VLAN, ela tem uma tag dizendo que é tal VLAN, por isso que eles conseguem se comunicar. Simplesmente eles colocam uma tag a qual VLAN pertence. Porta de acesso pode ser usado para conexões de usuários finais, servidores ou outros elementos de rede, correto? Portas de acesso são associadas a somente uma VLAN, exceto no caso de se adotar o modo Voice LAN.
quando duas VLANs são permitidas. Se a configuração não for alterada, a VLAN 1 é a VLAN nativa, ou seja, todos os switches vêm falando que todas as portas pertencem a uma VLAN nativa. Isso é padrão no switch. Você acabou de ligar ele ali, ele vem desse jeito, ok? Porta de transporte, trunks. Portas de transporte são normalmente configuradas em links ponto a ponto de 100 MB, 1 GB ou 10 GB. As portas de transporte, né? As trunk, ou mais entre dois switches, um switch e um router, ou um switch e um servidor. Portas configuradas como transporte podem pertencer a múltiplas VLANs simultâneas. Frame recebe um cabeçalho adicional contendo informações sobre a VLAN a qual pertence ao atravessar essas portas, exceção a VLAN nativa. Ou seja, né, as portas configuradas como transporte, né, pertencem a múltiplas VLANs. Como eu disse, você pode compartilhar uma impressora, simplesmente falando que aquela porta está numa porta de transporte, uma trunk, entendeu? Simplesmente assim. Identificação de VLANs, tags ID, que é um padrão, né, da I3E. I3E por quê? I3E 802.1Q, a .1Q, padrão de mercado usado hoje, mas existiu sim uma identificação que era o ISL, que era proprietário da Cisco, mas não é mais usado. VLAN nativa. A VLAN nativa é uma VLAN que existe por default, não pode ser apagada, vem em todos os switches, pelo menos da Cisco, né, que eu posso dizer, que possui uma operação diferenciada. A VLAN nativa atravessa as portas de transporte sem ter que receber uma identificação. Apesar da VLAN nativa sempre existir, o seu uso não é obrigatório. Por default, seu número é 1, como a gente viu lá atrás, né? Mas pode ser alternado via configuração do equipamento por comando pelo terminal. VLAN Trunking Protocol, o protocolo proprietário da Cisco. Permite a edição, exclusão e modificação de VLANs a partir de um switch central. Isso aqui é muito bom, gente. Que por sua vez propaga a informação configuradas para todos os switches dentro de um mesmo domínio VTP. Então, ele simplesmente vai fazer o que? Você vai eleger quem é vai criar um domínio VTP e vai sim configurar quem é o cliente, quem é o servidor, certo? Prevê a consistente configuração de VLANs dentre todos os switches da rede pertencentes ao mesmo domínio VTP, como serve cliente e transporte. Ou seja, aqui você vai dizer que esse aqui é o servidor e ele simplesmente vai propagar para todos os switches cliente, né? O transparente não vai acontecer nada se você configurar ele como transparente, e ele simplesmente vai passar todas as configurações de VLAN para todos os outros switches, né? Então é isso, pessoal. Eu quero ligar aqui um switch. Eu vou ligar ele aqui. Eu tenho uma pilha de equipamento da Cisco aqui. Eu quero ligar um deles para vocês verem como que funciona esse switch, como que é o via comando dele, né? Só um momento que eu vou virar ele aqui, né, para mim poder ligar ele. Só um momento.
pessoal, deixa eu ver se eu acessar aqui. Deixa eu ver se é esse mesmo. Deixa eu ver aqui aonde é que qual com que ele tá instalada. Deixa eu ver, com 4. Só um momento aqui, ver se até ele dá uma reagida aqui, que esse negócio não é lá instantâneo, né? Só um momento, deixa eu ver aqui. Com 4, tá na com 4. Oxi. É muito devagar esse negócio. Deixa eu ligar em outro switch, que esse daqui tá devagar e eu não sei o que é. E eles são devagar para ligar. Então, aqui ele ligando, né? É via From Serial Device. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Bizil aqui com esse negócio. Pronto, tá iniciando. É um 2900XL, né? É um switch mais básico. Pronto, ele praticamente iniciou. Pronto, aqui ele fala aqui, passou em tudo, né? Ele parece que não tem portas ativas. Então é isso aqui, ó. Como você configura ligando direto um cabo nele, um cabo adaptador USB serial e mais o cabo console, né? Você pode comprar aí no Mercado Livre. Então é isso, pessoal. Teve muita interrupção, barulho, gente incomodando, mas é isso aí. Qualquer coisa é só perguntar por e-mail, qualquer coisa. Obrigado.